Olá a todos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, com muita saúde, disposição, estudando e aproveitando esse tempo. Na esperança de que, mais breve do que nunca, possamos estar novamente tendo as nossas aulas presenciais. O nosso material de referência será a apostila, na página 66 a 69, a apostila do terceiro bimestre. Neste momento, nestes dias, eu imagino que vocês ainda estão retirando as apostilas, mas até a data de entrega da atividade, eu imagino que todos já estejam com a apostila, já deram uma olhada e, salvo engano, na internet também ela vai estar disponível. Se eu encontrar, eu vou postar lá na nossa comunidade. Nosso objetivo ele não muda, mesmo a gente não tendo aula do Centro de Mídias, é compreender a aula do Centro de Mídias. Nesta semana, esta aula, o Centro de Mídias está dando uma revisada, então a gente não está utilizando ele. Já estamos indo para o terceiro bimestre, porque a gente já revisou isso na atividade passada. Aprofundar o conteúdo da apostila e incentivar uma reflexão pessoal sobre a aula e ampliar os conhecimentos que a gente teve a partir da aula. O terceiro bimestre, ele começa, ou ele vai ter como ponto de partida, a filosofia política. Então lembrem-se que a gente está batendo na tecla desde o começo do ano. Política é bem comum. Então quando nós estamos falando política, nós estamos falando em vida em sociedade, vida como um bem comum. E aqui o que é mais importante a gente sempre ressaltar, quando a gente está falando de política, é diferente de partido político. Como a gente sempre ressalta, partido é uma parte da política. Então, partidos diferentes são ideias diferentes, visões diferentes para uma vida em sociedade. Então, um partido vai entender que a sociedade deve caminhar um caminho X. Outro partido vai entender que essa sociedade vai caminhar num caminho Y. Então, isto é um partido. E aí, pela maioria, numa democracia, este partido que toma a frente por um período, no Brasil 4 anos, ele vai implementar esta visão, esta ideia. Essa ideia de partido político. Agora, quando a gente fala filosofia política, nós temos que lembrar que, primeiro, ser político é o indivíduo. E esse indivíduo ele não está só, ele está dentro de uma sociedade. Então, nós somos indivíduos, mas nós não estamos jogados, isolados no mundo, nós estamos em uma sociedade. Além disto, a filosofia política é uma reflexão social sobre o melhor comportamento em sociedade. Então, qual é a melhor forma de se agir em sociedade? O que é correto nesta sociedade? Como que a gente deve pensar a nossa postura, a nossa ação nesta sociedade? E isso vai formando, vai dando ideia e vai dando forma à ordem social. A estrutura social como estrutura de governo, uma estrutura de Estado, uma ética a uma moral. A gente vai dar uma aprofundada. Nós vamos olhar hoje 3 grandes períodos. Então, quando nós falamos em filosofia política, existem 3 pilares na história da filosofia. Óbvio, vão existir outros inúmeros pensadores, inúmeros outros filósofos que vão tratar da filosofia política, mas os 3 grandes transformadores, os 3 grandes obras que são sempre consultadas, ou 3 filósofos que são sempre consultados, são o período grego clássico, principalmente Aristóteles. Então, Platão tem uma política, funciona a política dele? Nem sempre. Por isso que a gente vai muito devagarinho, muito de leve, tratar do Platão. Maquiavel, que reforma a ideia de ser político. Então Maquiavel começa a olhar mais não tanto a forma de governo, mas quem está no governo. E Montesquieu, que começa a pensar a ideia de democracia que nós temos hoje, que nós vivemos hoje.
Então são 3 grandes pontos que, bem compreendidos, vão ajudar e vão facilitar em muito entender qualquer obra de filosofia política ou qualquer outro período de filosofia política. Então, o primeiro grande pilar, ou o primeiro fundamento da filosofia política mais estudado, Aristóteles. O Platão vai criar alguma coisa? Vai criar. Mas só que, naquele conceito mundo ideal, mundo real, a política platônica ela é considerada uma política de outro mundo. Então ela é muito mais difícil de ser vivida. Lembra o conceito do rei filósofo que nós vimos? O homem de aço, quando a gente mostra a diferença de Krypton, a diferença da Terra, como é que é encarnado isso? A ideia é platônica. O Aristóteles, pé no chão, lembra? Mão espalmada para baixo ali na obra Academia de Atenas, Aristóteles neste mundo. Então, o que ele vai nos dizer, ou o que ele vai pautar? Nosso fim último é ser feliz. O ser humano nasce para ser feliz. Como que nós vamos ser felizes? A partir de uma vida virtuosa. Então, uma vida virtuosa, uma vida sábia, vamos dizer assim, nos conduz a uma vida feliz. Aquela coisa que nós já falamos, ninguém é capaz de fazer mal a si mesmo. Eu sou capaz de fazer mal ao outro, mas a mim eu sempre vou desejar aquilo que é bom. Ao mesmo tempo, eu percebo que a coletividade é superior ao individual. Então, não é São Paulo que está em mim, eu que estou na cidade de São Paulo. Então, esta sociedade São Paulo é muito maior do que eu. Ela já existia antes de eu nascer, vamos morrer e ela vai continuar. Então, eu que tenho que me adequar e me adaptar a esta sociedade. Então, é uma questão de dimensão, é uma questão de escala. Para um pouquinho a gente percebe a imensidão desse universo e o meu tamaninho. Ao mesmo tempo, ou paralelo, o homem é um animal político. Bem no comecinho do ano, nós tínhamos mostrado como que o Platão e o Aristóteles pensam essa questão de razão, questão do corpo. Então lembra, para o Platão, nosso corpo é um, nossa alma é outra. Ao nascer elas se fundem, mas são meio que independentes. Em Aristóteles é um crescendo, é uma escadinha. Então o que acontece? Nós somos animais, todos os seres vivos são animais ou vegetais, possuem a alma, possuem a ânima, movimento, né? Agora, o que vai nos tornar diferentes dos animais? Porque nós podemos pensar a seguinte questão. Poxa, existem certos animais que têm uma vida social rudimentar. Vivem em bando, tem o macho alfa, tem o dominante, não sei o que. Então existe um conceito rudimentar no nosso olhar para essa sociedade. Só que, o que o Aristóteles vai nos dizer? Realmente, faz parte do instinto animal a vida social como proteção. Então, se nós pegarmos lá os vídeos do Discovery Channel, National Geographic e ver sobre os animais, o instinto vai levar eles a viver em sociedade com um objetivo de sobrevivência. No ser humano, esta sobrevivência vai ganhar um outro caráter, vai ganhar um caráter político. Como? Por meio da razão. Então, por esta razão, vamos dizer assim, eu analiso esse meu instinto e falo, poxa, além desse instinto de sobrevivência, posso fazer outras coisas. Posso fazer isto. Isto vale para todos, inclusive para o escravo. Então, olha aquele dedinho do Sócrates lá que foi condenado por questionar a estrutura da sociedade. Então, ele foi condenado por corromper o jovem. De certa forma, corrompeu, porque Aristóteles, que é discípulo de Platão, que foi discípulo do Sócrates, chega e fala assim, bom, essa capacidade existe em todos. Então eu não preciso ficar só na ágora para poder ter essa capacidade política. Como isso eu vou exercer ou não, é um outro departamento. Então, qual que é a função desta sociedade a partir dessa visão aristotélica? Primeiro,
satisfação das necessidades. Então, eu tenho fome. Saio aqui, vou na padaria, vou no mercado, compro um pãozinho, compro a manteiga. Eu tenho um problema da segurança contra animais. Eu tenho uma cerca, tenho uma parede, tenho uma casa. Eu tenho um problema dos bandidos. Tenho a segurança. Eu tenho problema de saúde, eu não sei o que. Minha conservação. Então, as situações básicas para a sobrevivência do indivíduo, elas são obrigação desse Estado. Então, esta sociedade existe com um objetivo. Este objetivo qual é? Prover a satisfação das minhas necessidades básicas. Então, é a minha defesa, minha segurança, a minha conservação, é conseguir ter facilidade em obter as coisas. Então, viver em sociedade é cômodo e é prático. O fim disso tudo é espiritual. Então, lembra que a gente falou aqui desse animal político, ele é físico e metafísico. Essa metafísica ou essa virtude, ela é política. Então, a virtude eu não consigo pegar, mas eu consigo viver. Então, ela é metafísica. Se eu sou virtuoso nessa sociedade com todas essas situações, eu serei feliz. Olha aqui na primeira linha de cima. Como que eu vou atingir isto? Mediante a ciência. Então, o estudo, quanto mais nós estudamos, quanto mais a sociedade evolui, mais ela vai propiciar ao indivíduo uma vida virtuosa. Quanto mais ela propicia uma vida virtuosa, mais ela permite que este indivíduo seja feliz. Isto na visão do Aristóteles. Tranquilo até aqui? Então vamos adiante. Então a ciência ela vai nos permitir medir, quantificar, qualificar de forma racional e ordenada a virtude na sociedade. E isso vai permitir nos ver se esta ação está conduzindo ou não o indivíduo a uma vida feliz. Então, o que o Aristóteles vai fazer? Ele vai dizer, olha, eu posso qualificar um governo em bom e um governo em corrupto. Então, como que eu vou qualificar? Quanto mais ele age pela virtude comum. Quanto mais esse governo for virtuoso, melhor será para a sociedade. Quanto pior, pior será para a sociedade. Então ele faz uma tabelinha de cima para baixo da melhor. Então ele entende que quando eu tenho o governo de um, e este um é virtuoso, eu tenho a monarquia. Ele entendeu aristotélico, no platônico também, os próprios Sócrates também. O governo de um só é sempre melhor. As paixões embutidas na alma do indivíduo são mais fáceis de se contornar nessa situação. Mas não é impossível o camarada se perder. O camarada se perde, ele se torna um tirano, torna-se uma tirania. Há um governo de poucos, chamada aristocracia. Também pode ser um governo virtuoso. Mas, se eu tenho mais pessoas, a chance de se tornar uma oligarquia ela é maior do que a chance de um monarca se tornar tirano. Então, eu tenho mais pessoas, é mais difícil controlar a todas ou é mais difícil desejar de todas uma virtude semelhante. Então, eu começo a ter a chance de que isso não dê bem, não dê bom, vai dar ruim. E eu tenho todos, politeia, que aí, na visão aristotélica, quando corrompida será a democracia, demócratos. Aqui o Aristóteles vai dizer que é muito semelhante um para o outro, e aí é um perigo muito grande, porque é muito difícil, dentro de um governo de todos, separar o que é a minha vontade do que é uma vontade comum. Então, se todos estão votando, grosso modo, cada um vai buscar puxar a brasa para sua sardinha. Isso é algo meio que natural, meio que algo instintivo. Então Aristóteles vê um perigo nessa situação. Tranquilo até aqui? Vamos avançar? Segunda pilar, ou segunda pilastra, né? Maquiavel.
Então o que, que o Maquiavel começa a fazer? Até a época do Maquiavel, esse governo monárquico ele tem uma força. Quando cai o Império Romano e surgem os estados pontifícios e os estados religiosos, começa a se ter a convicção de que o bom governante ele tem uma escolha divina. Quem já assistiu O Homem da Máscara de Ferro vai perceber que em alguns momentos o Luís, que é o rei, né, ele fala assim, olha, eu sou escolhido por Deus, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou um ser divino entre os homens, e vai. Então o que começa a se pensar, poxa, essa monarquia, aí é uma ideia até um pouquinho platônica, né, esse rei é o mais próximo de Deus, ele é o mais próximo da verdade, ele é o mais iluminado. Então o que ele fala é verdade, o que ele fala é lei. Visão monárquica absolutista. O Maquiavel já vem com uma visão de república. República, coisa pública. Então o que, que importa nessa república? A manutenção desse Estado. Então, muito mais importante do que a forma de governo é a vontade do governante. Então, muito mais importante se é uma monarquia, se é uma aristocracia, se é uma politeia, é este governante ter a vontade de fazer o que deve ser feito. Então, a forma perde importância, o que importa é o indivíduo. Mas continua uma ideia de que esse Estado é superior. Ele mantém do Aristóteles aquele conceito de que São Paulo é maior do que eu. Eita, o cara tá feliz, tá buzinando. Em nome do Estado, eu vou ser, inclusive e se necessário, impopular. Então, em nome de uma ação republicana, eu vou ter que tomar medidas, eu vou ter que tomar posições que não serão bem-vindas. Então, o governar é tomar-se decisões difíceis. Se fosse fácil, todo mundo seria. Então, eu tenho que muitas vezes agir contra uma ideia comum, senão não vai funcionar. Então, nós estamos vivendo em uma quarentena em que o governo viu que uma ação impopular de quarentena poderia ter um efeito mais benéfico para a vida dessa sociedade chamada Brasil, da vida dessa sociedade chamada São Paulo. Impopular, todo mundo xinga, vai para lá, vem para cá, mas quem está à frente tomou esta decisão. Por ser impopular, veio uma falsa ideia, porque se não é mais importante a forma de governo, eu estou questionando a monarquia absolutista. Se eu estou questionando a monarquia absolutista, eu não preciso mais de um rei divino. Se não precisa mais de um rei divino, qualquer um governa. Então eu estou chacoalhando a estrutura de governo da época em que eu vivo. Quem é a favor dessa estrutura ou quem tem interesse nessa estrutura vai querer buscar uma forma de desqualificar o Maquiavel. Então o que, que vai acontecer? O Maquiavel é o demônio. O maquiavélico é uma coisa demoníaca. Então, olha, ele está falando, o fim justifica os meios. E essa piadinha, se eu não me engano, eu já fiz até na aula quando a gente estava no presencial. Leia o Príncipe, você não vai achar nunca Maquiavel falando o fim justifica os meios. Colocaram na boca do Maquiavel para desqualificar a sua ideia. Então, Maquiavel sempre é o conceito de república. Tranquilo, vamos adiante? O que encarna bem legal a ideia do Maquiavel é se é melhor ser amado ou temido. Então, o governante impopular é melhor que ele seja um impopular amado ou temido? A resposta do Maquiavel, quem conseguir ler depois dá uma lidinha nesse quadro. Quem quiser ler o Príncipe, é fácil achar o PDF na internet. Qualquer banquinha de 5, 10 reais você encontra o livro. É um livro bem legal de se ler, bem interessante para a gente pensar que o melhor governante nem sempre é o mais bonzinho. E ele vai falar assim, olha, o governante ele tem que tomar um cuidado. Qual que é o cuidado que ele tem que tomar? Não ser odiado. Então, o que ele pode ser?
Pode ser amado? Pode. Pode ser temido? Pode. Mas ele não deve ser odiado. Então, fuja ao ódio. Eita, ficou muito forte aqui, né? Deixa eu apagar. Então, fuja do ódio. Aqui, acho que fica um pouquinho melhor, né? Então, se ele vai ser amado, se ele vai ser temido, é uma consequência ou é uma característica dele, governante. Então, no livro dele mesmo, ele vai demonstrar governantes que tiveram ações de amor, entre aspas, né, e deram certo, e ao mesmo tempo governantes que eram extremamente cruéis, e dentro de toda esta crueldade ele agiu, conseguiu governar e não foi questionado em nenhum momento e levou a paz do mesmo jeito que o amado. Então eu devo tomar esse cuidado de Maquiavel, de não ser odiado, e o resto eu vou agindo conforme as minhas características. Então ele dá uma resposta, mas é uma resposta meio pela tangente. Vamos adiante. Terceiro pilar, Montesquieu. Então nós estamos em um país hoje que tem muito da sua estrutura do Montesquieu. No próximo slide vai ficar bem claro isso. Como que nós temos isso? Montesquieu vem, o iluminismo francês, né, o positivismo francês também, vem e começa a ideia de governos equilibrados. Qual que é o problema no período do Montesquieu, que já vinha vindo desde a época do Maquiavel, para ser mais honesto, né? Eu tenho uma burguesia que é mais rica do que a monarquia, então é mais caro a especiaria que eu trago da Índia do que a soja ou o feijão que eu planto no quintal de casa. Então a burguesia se torna mais rica do que a aristocracia ou a nobreza, e eles não veem isso com bons olhos. Então, se eu sou mais rico, eu devo ter o direito de governar. E começa a ideia iluminista de que, poxa, não é justo que a nobreza tenha essa frente e nós não. Então, de certa forma, ou a nobreza torna todos os burgueses nobres, ou nós vamos fazer um negócio estranho aqui. Então, junto-se a isso outras questões mais, começa a ter uma ideia de transformação. Esta transformação vai ter o ápice na Revolução Francesa, e aí o Montesquieu, que não participa diretamente da Revolução, mas ele é um dos pensadores, as suas obras são influência direta para a Revolução, em que a vontade popular é soberana, é o novo conceito de democracia. Então, quando a gente fala democracia hoje, nós estamos falando a partir de Montesquieu. Se eu for falar democracia a partir de Aristóteles, eu vou falar que essa democracia não é boa e essa democracia não funciona. Mas é uma outra concepção, é uma outra ideia de poder popular. Nesse slide, então, acho que fica bem fácil, bem claro a gente entender. Esse equilíbrio dos poderes nós vemos hoje no nosso Brasil. Então, o que existe no nosso Brasil? 3 poderes independentes e harmônicos, vai nos dizer a Constituição. Então, eu tenho um poder executivo, então presidente, ministério, governador, prefeito, etc. Eles têm, o nome já diz, executar a lei, botar a prática da lei. Nós temos um judiciário, que é a corte, aquela que vai julgar a partir da lei. Então o juiz ele julga a partir da lei, então ele não cria nada. Então olha, se o juiz ele foi pego aqui ouvindo tiririca no último, o juiz vai falar, bestado, vai ficar preso porque não pode. Então não é que ele vai falar que ele não gosta de tiririca, ele pode amar de tiririca, mas ele vai falar, ó, essa lei aqui está falando que você não pode fazer isso, agora você vai ficar 2 dias de cana para pensar o que fez e tudo mais. Então o judiciário coloca em prática isso. E o Congresso cria as leis. Então, o presidente não cria a lei, ele pode ter uma ideia de lei, manda para o Congresso, e esse Congresso vota se esta lei deve ser executada ou deve ser criada ou não. Por outro lado, o judiciário vai olhar se esta lei que está sendo proposta está de acordo com o contrato social do lugar, no nosso caso, a nossa Constituição.
Então percebe que é cada um no seu quadradinho bonitinho, cada um com a sua função, e quando cada um faz bem a sua função, há uma harmonia, que é a que a Constituição nos fala, e a coisa vai funcionar. Então essa é a ideia do Montesquieu, porque dessa forma eu evito uma tirania de que, por exemplo, este poder aqui vai querer fazer tudo. Então ele vai querer criar a lei, julgar a lei e executar a lei. Opa, eu tenho dois poderes vigiando e esses dois poderes vão agir caso esse poder não cumpra com a sua obrigação. A mesma coisa pode acontecer. Esse poder pode se corromper. Eu tenho outros dois aqui e eu estou fazendo um desenho lindão, né? Tá tudo torto, mas enfim. E a mesma coisa também acontece aqui e eu tenho outros dois poderes. Não dá para entender nada, mas enfim. Ai, que bonito, né? Enfim, acho que deu para entender que esses poderes são harmônicos. Um precisa do outro, mas ao mesmo tempo são independentes porque cada um tem a sua função. Montesquieu que estrutura isso para evitar que um poder mande no Estado e crie-se uma ditadura. Nossa sugestão, então, para esse período, são dois filmes que vão tratar mais desse período de monarquia, de revolução e tudo mais. Este Napoleão, ele tem no YouTube. Eu vou colocar o link depois lá na página do Classroom. São, acho que 3 ou 4 episódios grandes, então ele é mais longuinho, para mostrar como que o Napoleão ele vai tirar proveito dessa estrutura pós-Revolução Francesa e vai entrar nesse governo. Então como que ele vai utilizar seu carisma, seu gênio militar para tirar proveito disso. É uma série bem interessante. A história do Napoleão é bem interessante, né? E O Homem da Máscara de Ferro. Esse já é um conto, já é uma literatura clássica, inspirada, vamos dizer assim, na história do Rei Sol. Pelo menos o filme trata do Rei Sol, agora eu não lembro se no livro também. Mas que fala da questão do absolutismo monárquico, né? Então este soberano ele é absolutista, ele começa a causar um mal e não há uma força que possa pará-lo porque ele é um ser divino. E aí qual que é a solução desse livro, desse filme? Poxa, ele tem um irmão gêmeo, então se a gente trocar, nós não estamos indo contra Deus porque é um sangue tão divino quanto. E aí já é um problema histórico, né, de que se dizia que numa família real, quando nasciam gêmeos, se fossem dois homens, um deles era morto para não ter esse problema. Ou se era mulher, aí não tinha problema, porque geralmente o homem tem primazia sobre a mulher. Salvo se a filha for a filha mais velha, aí nós temos culturas, e nós temos a Elizabeth mesmo, que brincou com Matusalém, tinha um Tiranossauro Rex de estimação e tudo mais, que é rainha desde que o mundo é mundo e sempre foi a primeira na linha de sucessão desde que seu pai ascendeu. Mas aí é um outro departamento. Então, sugestão de filme, sugestão de livro para poder ficar mais claro esta ideia. Então, senhores, não se esqueçam de fazer atividade, não se esqueçam de ver o vídeo, curtir um pouco também. Estudem, quando tiverem com a apostila, deem uma lidinha lá. Em caso de dúvida, as tirem, mas não percam a chance de responder a atividade. Infelizmente, caiu o nível de resposta e isso é um problema, porque depois, quando a gente voltar, vai ser necessário nós termos mais atividades para repor isso tudo. Então, se a gente pode fazer agora, por que deixar para depois, né? Então, em caso de dúvidas, angústias, perturbações na força ou no cosmo, o nosso e-mail continua o mesmo. Nós estamos sempre das quintas, das 10h30 às 11h45 na nossa salinha de plantão de dúvidas. Eu ia adicionar, mas deu um problema, não sei o que aconteceu.
que não adicionei vocês, então não salvou. Eu vou tentar adicionar todo mundo de novo lá. Alguns já conseguiram entrar, já vieram tirar as dúvidas. E também lá tem um mural que vocês podem colocar dúvidas. Quando vocês escrevem no mural, vem um e-mail para mim. Sempre que eu vejo que este e-mail veio, eu tento responder na mesma hora, o mais breve possível, para ninguém perder conteúdo. Certo, senhores? Então eu desejo a todos tudo de bom, bons estudos, boa diversão, porque isso também é muito importante. Muita força para vocês, para toda a família de vocês, saúde e uma ótima semana, e nos vemos em breve.